Duas na Tri está no ar para falar de inteligência. O que faz uma pessoa ser mais inteligente que a outra? Quais são os limites do cérebro? Dá para aumentar o poder da mente? A viagem começa com a pergunta fundamental: o que é a inteligência? Para falar sobre a inteligência e como desenvolvê-la, vamos conversar com a doutora em psicologia, a professora Marília Ancona Lopes, vice-reitora de graduação da Unip. Professora Marília, muito obrigada pela sua presença. Realmente é um privilégio tê-la aqui no nosso programa, um momento de grande honra, e obrigada mesmo pela sua participação aqui. Obrigada a vocês, eu fico muito contente de estar aqui conversando com vocês e com nossos ouvintes, não é? Isso mesmo. Sabe que eu comecei o programa, a gente estava falando das férias, né? Que todo mundo sai de férias. Eu falei, será que a inteligência sai de férias? Porque parece que eu volto, parece que ela não está funcionando, que o músculo também descansou. A inteligência tira férias? Ah, um pouquinho tira, né? Parece que a gente volta Precisa tirar, né, professora Marília? É claro, pensa um pouquinho, nós temos um corpo, nós temos toda a nossa parte de pensamento, de cognição, de memória, e temos nossas emoções. Vamos dizer que às vezes do corpo as emoções predominam, não é? Um pouquinho de sol, um pouquinho de paz, você deixa a cabeça descansar, ou não é? Né? E quando a gente volta, a Silvia estava falando dessas conexões, né? E eu queria começar a entrar já na questão da conexão mesmo. Porque você volta e você não consegue fazer... Demora, né? Eu não lembrava a senha, não lembrava a senha de banco, não lembrava a senha do computador. Por que o que acontece isso? Pegando aí um exemplo prático do dia a dia. Não, vamos lá, Malu. Você não deixou de ser inteligente em nenhum momento da sua vida, né? Nem nas férias. Nem nas férias. A inteligência está sempre lá. Claro. O uso dela varia, não é? Uhum. Aliás, nós nunca usamos todo o nosso potencial intelectual. Isso é uma coisa importante. E por isso mesmo nós podemos desenvolver a nossa inteligência, porque há um potencial sempre maior que nós não utilizamos. É como o corpo. Se eu não faço exercício nenhum, eu não estou usando todo o potencial dos meus músculos, não é? Se eu fizer muito exercício, os meus músculos vão crescendo, vão se fortalecendo, né? O meu corpo vai funcionando melhor. É a mesma coisa com as nossas capacidades intelectuais, com as nossas habilidades. Se eu não uso, se eu não faço ligações, se eu não estabeleço sinapses, né, nos meus neurônios, tal, eu não estou me valendo de um potencial que eu tenho. Então, nós podemos dizer que todos nós, na realidade, poderíamos ser mais inteligentes do que somos. O que não quer dizer que não sejamos inteligentes, né? Mas poderíamos ser mais? Ah, poderíamos. Ai, eu quero ser mais inteligente. Eu também. Desenvolve tudo, não é? Desenvolve tudo. Em nenhuma dos nossos... O potencial humano é muito grande, né? O potencial humano é muito grande e nós desenvolvemos um tanto, até pela nossa educação, pelos estímulos, né? Isso é muito importante, porque pessoas que não tenham muito estímulo intelectual desenvolvem menos essa inteligência. E é claro que há fases em que você pode desenvolvê-la mais rapidamente, em geral na infância. Antigamente, você pensava que a pessoa desenvolvia a sua inteligência até os 12, 14 anos, aí ela tinha estabelecido um tanto de sinapses no cérebro, tal, e daí para frente acabou, ela ia usar aquela inteligência, e conforme ela envelhecesse, ela iria perdendo um tanto dessa inteligência pelo próprio envelhecimento cerebral e morria um pouco menos inteligente do que tinha sido quando adulta ou quando jovem, não é? Hoje você sabe que não é assim. Hoje você, claro, desenvolve mais a sua capacidade intelectual na infância, até a juventude, mais cedo e cada vez mais cedo. Mas isso não significa que você não pode continuar a desenvolvê-la. Você pode continuar sempre a desenvolver a sua inteligência. Realmente é uma questão mesmo de exercício, de treino. Mas, doutora Marília, o que a gente aprende de criança, a gente não esquece. Eu, por exemplo, tentei aprender francês mais tarde. Eu aprendi o francês, só que eu esqueci. O que eu aprendo quando eu sou criança, quando eu era criança, eu não esqueci até hoje. Não, fica mais na memória? Né? Um pouquinho você esquece. Eu me lembro, uns 10 anos atrás, eu era 10 anos mais jovem, né? Então hoje seria pior. Então, bom, uns 10 anos atrás eu fui para a Holanda. E você sabe que na Holanda todo mundo anda de bicicleta. Exato. E eu andava muito de bicicleta quando eu era criança, quando eu tinha uns 10, 12 anos. Eu gostava de fazer aquelas viradas bruscas na bicicleta. Olha, radical, hein?
radical. Eu ficava sem segurar o guidão da bicicleta, enfim, tudo. Aí eu falei, bom, andar de bicicleta tá bom. Fui lá, pego a bicicleta para andar de bicicleta, eu não conseguia, ridículo, né? Ficava aquele zigue-zague, eu morrendo de medo. Se tinha que atravessar uma rua, eu descia e levava assim na mão. Mas depois de alguns dias, eu retomei, devagar, fui retomando e já podia andar de bicicleta, não tanto como eu andava quando criança, mas se eu tivesse ficado lá um ano, acho que eu chegaria a fazer as viradas radicais. Então, a língua é a mesma coisa. Se você for para a França, depois de algumas semanas, você vai estar falando francês de novo, né? Essa memória vai se recuperando. É uma questão aí toda que, de verdade... que a senhora está insistindo é uma questão toda do treino, de recuperar e tal. Mas a memória, propriamente, sofre mais com o envelhecimento. Isso é uma coisa que se sabe, né? Independente de você ter qualquer tipo de doença mental ou de você ter algum tipo de doença como um Alzheimer ou sei lá, uma doença uma questão degenerativa. É claro que você vai perder as suas funções, mas independente disso, algumas coisas mudam, né, no envelhecimento, como muda, por exemplo, a sensação do tempo, né, o tempo todo passa muito mais rápido do que passava antes, enfim, um conjunto de coisas mudam. E de verdade, exatamente porque não se sabe muito exatamente. Há explicações neurológicas, há explicações bioquímicas, há explicações psicológicas, mas todo esse campo da neurologia, da neuropsicologia e da psicologia ainda é um campo em exploração, ainda não é totalmente conhecido. É um mistério, né? Ainda é. Quer dizer, você tem muitas pesquisas, muitos estudos, aqueles que relacionam determinadas funções com determinadas áreas do cérebro, tudo, mas não é alguma coisa que a gente já domine e que tenha certeza de que é mesmo assim, são coisas em estudo. Agora, que de fato você pode, voltando ao nosso tema, né, que você pode desenvolver a inteligência, você pode. E isso, se você pensar um pouco, Malu, já é de senso comum. Se você entrar na sua internet, você vai achar um bando de exercícios, né, que são para desenvolver a sua inteligência e tal. O que é interessante nesses exercícios é que eles têm sempre alguma coisa por detrás, e que é alguma coisa que está por detrás mesmo das nossas funções intelectuais. Sem elas, você pode até ter uma boa memória e tudo, mas se você não usar esta coisa prévia, esta coisa anterior, você não vai usar menos ainda da tua capacidade intelectual, que é a atenção. Se você não for uma pessoa capaz de prestar atenção, você realmente vai ter muita dificuldade de ser uma pessoa, como se diz normalmente, inteligente. Porque você não vai perceber os detalhes, você não vai perceber nem mesmo as associações que você está fazendo, você não vai desenvolver um raciocínio em cima de fatos reais, não é? Então, é muito importante, o desenvolvimento da atenção, ele é fundamental e é alguma coisa que deve ser treinada nas crianças desde o começo. Por isso que os professores falam, presta atenção. Prestem atenção. Sempre, né? Você vê todo professor. Senão a gente fica disperso. E... Não. Ou você vai concluir alguma coisa errada porque você não viu um detalhe. Né? Você pensou uma coisa, o teu pensamento estava até certo, só que você esqueceu uma coisa que era muito importante. Não é que você esqueceu, você não viu, você não prestou atenção, você não percebeu. Prestar atenção ou ser observadora? Não, prestar atenção, de uma maneira normal, comum. Pensa um pouquinho. Vamos fazer uma coisa. Pense em alguém que você acha que é inteligente. Você conhece gente inteligente. Então pense em alguém que não seja você mesma, de preferência. Não, eu não estou incluída. Não, pensei. Não, pense em uma pessoa... Por que você acha que ela é inteligente? Porque ela usa... focada. Focada, usa muito bem as palavras, sabe se expressar. Disciplina. E ela, não sei, eu conversei com uma pessoa hoje, por exemplo, super inteligente antes de vir para cá, e me chamou muita atenção, assim, a conexão que ela fez com o assunto que eu estava tratando com ela, né? Então, assim, essas conexões realmente me fazem pensar que a pessoa é mais inteligente. Ou estou errada? Professora, me corrija. Não, mais do que correto, mas é interessante porque essa percepção, que é uma percepção comum na vida da gente, você diz, olha, tal criança é muito inteligente, ou tal, meu marido é muito inteligente, meu pai era muito inteligente, não sei, né? Eu tive uma tia que não era muito inteligente, mas eu tive uma outra que era muito inteligente. Então, são observações usuais, a gente faz por aí. Tal pessoa, eu acho que ela é mais inteligente do que ela, outra é legal, mas o que faz dizer isso, então, professora? se você
se você parar para pensar, você vai ver um bando, você vai discriminar um bando um conjunto, né, de habilidades que fazem que essa pessoa seja mais inteligente. Você falou uma, o foco, você falou outra. Ela se expressa bem, ela tem um bom uso das palavras, né? Ela consegue argumentar, ela consegue questionar, ela consegue se expressar. É uma coisa muito importante na inteligência, né? Você tem outros tipos de inteligência. Ela consegue perceber o que você está sentindo. Ela entra num lugar, a gente usa uma expressão, não sei se é gíria ou não, mas acho que é gíria, porque você usa, a palavra não é uma gíria, mas você usa num outro sentido. Você diz assim, ela saca o que está acontecendo, né? Exato. Ela entra no lugar, ela percebe. Ela vê se você está brigada com o outro, se o outro está contente com você. Muito inteligente. Eu tô me achando porque eu tô ali, eu saco tudo, é isso mesmo. Então, você vai dizer uma intuição, não, de verdade, é uma capacidade de observação, do gesto da pessoa, da expressão da pessoa, do tom de voz. Sei. Não é? Às vezes ela está falando de um jeito, de repente muda o tom de voz, você vê se ela está ansiosa, se ela está com medo, não é? Exato. Então, é sempre uma discriminação. Você percebe mais detalhes, você percebe mais coisas, e aí você pode concluir a partir delas. Quando se fala em inteligência emocional, alguma coisa que está muito na moda, né? Inteligência emocional, tá? Tem artificial, inteligência, tem tudo aqui. Teoria das múltiplas inteligências, são várias inteligências, é isso mesmo? Então, a teoria das múltiplas inteligências vai dizer isso. São várias habilidades em várias áreas, não é? Então, você está chamando cada uma de uma inteligência social, uma inteligência linguística, uma inteligência espacial, mas de verdade são várias habilidades que todos nós temos. Nós temos, e quanto mais nós desenvolvemos essas várias habilidades, mais inteligentes nós ficamos, né? No sentido mais amplo, né? E a gente tem que desenvolver, doutora Marília? Tem. Por exemplo, você guia, você sabe guiar? Sei guiar. Você estaciona seu carro. Sim. Bom, hoje você tem uma ajuda que é aquele ré, mas vamos pensar quando não existia aquela visão da ré. Você você olha uma vaga, você sabe se o seu carro cabe ou não. Sim. Você não precisa descer, medir seu carro, descer, medir a vaga, tal. Você olhou a tua própria percepção. Sim. Do seu carro, que você já viu muitas vezes, e de um passado no qual você já parou ele aqui ou acolá, você sabe se ele cabe ou não. Exato. Então, essa é um tipo de inteligência espacial. Se eu olhar essa sala aqui, eu posso imaginar, se eu derrubar essa parede, aliás, eu gostaria muito, eu gosto muito de reforma, então eu já chego aqui, eu já posso pensar, bom, se eu pintar aqui, se eu tirar isso, se eu puser a luz, não sei como, você consegue visualizar isso na sua cabeça. Tem gente que não consegue, ou que consegue menos, ou consegue mais, mas é um tipo de habilidade intelectual, você conseguir visualizar. Se você vai desenvolver uma máquina, por exemplo, como você pode desenvolver uma máquina se você não tiver esse tipo de capacidade? O professor Marília, você pode inventar uma máquina se você não for capaz de pensar se isso virar para cá, isso vai virar para lá, se eu puser isso aqui, vai puxar ali. Mas, assim, vendo pelos alunos, tem alunos que são ótimos para desenvolver robôs, tem outros que são ótimos para arte. Não quer dizer que eles são menos inteligentes. Não, mas... Eles são mais capazes de desenvolver... Quer dizer, que se eu quiser desenvolver a minha área de robótica, eu consigo? Provavelmente consegue, ou talvez não. Quer dizer, existe alguma coisa... Aí nós estamos falando de uma diferença entre o potencial inato, ou um potencial com o qual você vem ao mundo, um talento, dizer, ou aquele que você desenvolve. Todos podem ser desenvolvidos, mas por questões de ordem genética, ou essa ou aquela, ou não sabemos bem quais, talvez um neurologista saiba isso melhor do que eu, você pode ter uma determinada facilidade. Por exemplo, você pode ter uma facilidade muito grande de fazer coisas com as mãos, né? De desenhar, de montar uma coisinha pequenininha, tal. Você pode ser uma desengonçada, eu sou. Eu também. Você vai pegar coisa, vou derrubar, vai quebrar. Então chama alguém, né? Eu chamo o meu genro. Não tenho habilidade pelo contrário, manual. muito melhor, por favor, né? Arrume isso daqui para mim. Agora, não seria conveniente que eu fosse dentista. Porque provavelmente a broca na boca... Eu tentei, viu, doutor Marília? Eu tentei e não deu certo. A broca na boca do meu paciente que ia escapar e arrebentar. Nem cirurgiã, né? Então, são coisas que, claro, que eu posso desenvolver. Mas eu nunca vou ser muito boa nelas. Então, convém sempre... Existe uma
uma abordagem nova em psicologia que se chama psicologia positiva. Por quê? Porque a psicologia nasceu em grande parte da educação e da medicina, né? E muito voltada para os problemas. Então, crianças que não conseguiam aprender, então vamos lá ver o que está acontecendo, como se faz, tal, como é que uma pessoa aprende, como é que se ensina, como eu posso ajudá-la a aprender. Ou da medicina, a pessoa que está totalmente estatelada, não responde, não reage, então que doença é essa, o que é isso, uma pessoa no sentido comum muito louca, então, né? Então, são patologias, tanto na educação quanto na medicina, a psicologia começou estudando patologias. Né? Então, você vai fazer um diagnóstico. Para quê? Para descobrir no que não está bem e como melhorar aquilo. Na escola, sempre foi dada muita atenção para aquilo que não está bem. Então, as crianças com dificuldade de aprender, a criança com dislexia, a criança que não se socializa com os colegas, não participa de equipes e de grupos. Então, vamos cuidar disso e tal. Existe uma abordagem hoje que faz o oposto. Ela trabalha mais assim, o que você tem de bom. Ai, que massa! Adorei! Então, vamos desenvolver o que você tem de bom. Por quê? Porque naquilo que você já tem de bom, você pode ser ótimo. E sendo ótimo naquilo, você vai ajudar mais o mundo do que você se matar para melhorar uma coisa na qual você é ruim. Ai, que coisa mais inteligente falando nisso. Né? Isso é muito Marília. Inteligente. Desenvolver o lado, o potencial, potencializar aquilo que o aluno tem de melhor ou o ser humano tem de melhor. Mas, professora Marília, eu tenho que puxar por um outro lado, até aqui da escola mesmo. Sei. Por exemplo, tem um aluno, Felipe Berg Silva, que nós entrevistamos, ele foi finalista do FICO. Tá. Né? Maravilhoso, música maravilhosa. O menino entrou em medicina. Então, como é que eu consigo imaginar... Desenvolver, né? Tudo. Mas esse menino tem 17, 18 anos. Nasceu pronto, não, Marília? Bom, sim, você tem pessoas que nascem com N habilidades, com múltiplas habilidades, inclusive com muita capacidade de prestar atenção. Não é? Você tem diferenças, né? Tem diferenças no... Alguma coisa da educação dele deve ter ajudado também, mas existe sempre um determinado potencial. O objetivo ajudou. Não, o objetivo, ele estuda desde sempre no objetivo. Então, bom, sem dúvida, você tem um programa de superdotados no objetivo, de crianças talentosas, um programa objetivo de incentivo ao talento. Então, vamos ver qual é o talento dessa criança, vamos desenvolver. Sempre, né, Marília? Que trabalha, claro. No que você estava falando, dessa psicologia nova aí, que vocês já faziam antes. Sem dúvida, você vê, a pessoa tem habilidade para construir robôs, ótimo, vamos trabalhar com isso. Construindo um robô, ela vai aprender física, ela vai aprender muito sobre peso, ela vai aprender muito sobre ligações, ela vai aprender muito sobre elétrica, né? Como você faz, como vem a energia e tal. Enfim, N coisas podem ser aprendidas através daquilo, não é? Então, você acaba usando muito o potencial da criança para ensinar mesmo, para desenvolvê-lo em várias áreas relacionadas com aquilo. Já pegando o que gosta também. Já pegando o que gosta. Se você saca muito bem as pessoas, você pode ser uma ótima entrevistadora. Eu acho que... Eu vou pensar nisso. Eu tentei ser dentista e foi um desastre. Eu acredito, entendeu? Eu também não poderia. Agora, se você for, por exemplo... uma pessoa que saca muito bem as pessoas, mas também for meio maldosinha, você pode fazer perguntas muito difíceis e deixar o outro numa fria. Não, aí também já não sou. Eu acho que não, né? Porque ela está fazendo essa pergunta facinha. Só faço pergunta mas você tem aqueles entrevistadores que encostam o sujeito na parede. Eles têm uma boa capacidade de perceber o outro, de perceber o ponto fraco do outro, de saber aonde não, que aqui vai o nosso pegar. aquele o nosso é positivo. O nosso positivo que é só o lado positivo. É o lado positivo mesmo, né? Mas você vê. Então, eu disse isso por quê? Porque essas habilidades, elas podem ser usadas de uma maneira boa ou de uma maneira ruim. Não é? Conforme a habilidade, ela pode ser usada de uma maneira boa ou de uma maneira ruim. Exatamente. Esse é o perigo. Porque a pessoa, às vezes, é tão inteligente, você tem que direcionar essa inteligência. Sim, porque muitas vezes é inteligente também para o lado ruim. Sim, nós sabemos que grande parte dos criminosos, das pessoas, enfim, principalmente os jovens, né? Eles muitas vezes são muito inteligentes. Mas foram direcionados para o outro lado. Mas aí é que entra a importância da educação, né, importância da educação. É estar na escola, é ali aprendendo todos os dias, porque aí, vamos dizer, essa inteligência, ela vai sendo canalizada. Claro.
Claro, aí entra toda a questão da educação, exatamente, né? Você canalizar essa inteligência e da pessoa perceber que está sendo vantajoso aquilo para ela. Ah, que interessante. Não é? Porque se você vai para uma escola, aquela escola te ensina coisas chatas que você não sabe para que servem. Que você não te desafia. Não vê ganho nenhum nelas, você se desmotiva e aquilo não interessa. Por isso que a escola tem que ter realmente muitas atividades diferentes. Por isso que lá no POIT você tem atividades de criatividade, atividades de robótica, não é? A escola sempre tem toda uma parte de esportes, as Olimpíadas. Imagina. Porque aí a pessoa percebe que aquilo lhe traz uma... A criança, nós estamos falando, nós adultos já podemos perceber isso melhor. Mas a criança percebe que aquilo a desenvolve. Sim. Não há maior satisfação do que você perceber que você está ficando melhor. É verdade. Isso em todos os sentidos, né? Agora, nós estamos falando isso, é importante que ela falou, né, Silvia? Como a gente se sentir tudo, né, Silvia? Você escreve um belo texto, a hora que você vê que você fica contente. Quando eu acabo de escrever um texto, eu falo, nossa, Silvia, você é demais. Então, eu admiro o seu texto. Eu acho que como aluno deve ser a mesma coisa, lógico, né, Marília? Ele fez lá uma prova. Puxa, eu fui bem naquela prova de direito. Claro. Sabe, em arquitetura, consegui fazer uma maquete. Deve ser... A minha maquete ficou bonita, a minha maquete ficou linda. E não é só... É você mesmo ficar melhor. Quer dizer, hoje eu sei falar uma língua que antes eu não sabia. Eu sou, né, eu posso viajar mais. Isso me traz um ganho, né? Agora, em relação... Quer dizer, hoje ninguém me engana em contas. Ninguém vai me enganar, vai me dar um dinheiro errado, um troco errado, não sei o quê, vai me enrolar. Não, porque eu hoje, como eu aprendi matemática, aritmética, eu já sei que se eu comprar em prestação de não sei o quê, talvez eu esteja perdendo do que se eu comprar à vista. Então, a criança ou o jovem, isso na faculdade a gente trabalha muito na Unip, você desenvolver habilidades que fazem com que a pessoa seja melhor. Se você desenvolve o raciocínio lógico, não é que ela vai sair melhor na prova, ela vai sair melhor na vida. Né? Ela vai sair melhor em tudo que ela fizer. Ela vai ser uma pessoa mais inteligente. Agora, menos fácil de enganar. Né? Menos fácil de ser levada no rolo. Né? Ela, de fato, vai fazer escolhas melhores. Né? A inteligência isso é importante. Torna a pessoa muito capaz de fazer escolhas. Eu posso até gostar muito de uma pessoa, mas eu sei que eu tenho que tomar cuidado com ela. Né? Outras coisas. Agora, Silvia, deixa eu te interromper um pouquinho, mas assim, você vê que interessante. Hoje, a Unip, ela é muito focada no mercado de trabalho. E aí, você vê que ela falou... a gente prepara para ele não ser lógico, enganado, porque mais do que a prova, né? Assim, lógico. Sei lá, um dia ele pegou um super trânsito, bateu o carro, chega na escola, na faculdade. Como é que ele vai fazer aquela prova? Né? E é pouco para mensurar a inteligência dele. E, no entanto, essa preparação vai torná-lo mais inteligente quando ele estiver no mercado. Sem dúvida, claro, sem dúvida. E depois você vê, mesmo em termos de faculdade, você tem sempre muitas avaliações, né? Então, essas avaliações têm que ser cada vez melhores, porque você não vai só medir a memória da pessoa. Ela aprendeu aquilo, ela decorou, ela vai repetir na prova. Isso não vai adiantar muito na vida dela. Ela já é capaz de memorizar aquilo que é preciso e ponto, né? Mas se você faz uma prova com problemas que ela tenha que resolver, e ela aprende, fazendo essas provas, a resolver esses problemas, ela aprendeu uma grande coisa para a vida profissional dela e para a vida pessoal dela. Ali porque naquele problema... Você vai trabalhar depois, você vai entrar numa empresa, você vai entrar num banco, você vai entrar, sei lá, na sua própria empresa. Ou você vai fazer uma carreira política, ou seja, não importa. For, você vai se defrontar o tempo inteiro com problemas. E esses problemas vão ter que ser pensados, analisados, refletidos, analisados nos seus detalhes, né? Pensados várias formas de solução até encontrar uma. Se a pessoa não desenvolveu essa capacidade de observar com cuidado, de ver os detalhes das coisas, de projetar para o futuro no que aquilo vai dar, né? De poder fazer várias possibilidades de solução, se eu fizer isso, acontece aquilo, isso, aquilo. Se ela não é capaz disso, é muito difícil na vida. A vida não é fácil, né, Malu? A vida sempre defronta a pessoa com problemas. Com problemas de ordem emocional, com problemas de ordem financeira, com problemas de ordem física. Né? Sem dúvida. Com problemas de todos os cantos aparecem. Problemas nos relacionamentos, enfim. Tudo, né? De problemas. E tudo vem com aquela equação para você... lá
né, resolvendo essas coisas e indo adiante. Agora, você tocou num ponto muito importante que eu acho que eu aprendi aqui no Objetivo a analisar. Essa coisa de decorar. Antigamente, a gente era acostumado a decorar, né? Então, quando chegava na prova, esquecia. Hoje, ajuda desde pequenininho o aluno a pensar. Exatamente. Né? Entrou na escolinha, ainda está de fralda, ele tem um problema pela frente. Isso desenvolve melhor. Sim. A gente pode dizer que a gente está formando uma geração mais inteligente? Pode. Sem dúvida nenhuma, você está formando uma geração mais inteligente. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Porque o estímulo é muito importante. Eu acho que emburrecia a gente ter que decorar. A gente decorava, depois acabava a prova. Não era o decorar que te emburrecia, digamos, mas era o fato de que você só desenvolvia a memória. Você não desenvolvia outras coisas. Então, muito bom. Desenvolver a memória é ótimo. A memória uma pessoa ótima, com boa memória é excelente. É uma tabuada, né? Mas é uma habilidade importante. A pessoa ter uma excelente memória, poxa, isso ajuda muito na vida dela, tudo. Mas o que acontece? A escola desenvolvia só a memória. Entendi. Né? Hoje, a escola, e desde o início até o final, até o último grau, até no doutoramento, no pós-doutoramento, você desenvolve muito mais do que só a memória, né? E nisso, né, Marília, eu acho que assim, o Objetivo tem essa chance, né? Aliás, eu obtive aqui uma informação na semana passada, que é uma instituição particular que vai desde o ensino infantil até o doutoramento. Né? Quer dizer, uma instituição 100% brasileira. 100% brasileira. Isso é importante, porque, por exemplo, se coloca um filho hoje com 1 ano e 8 meses na escola... E ele vai sair doutor? Vai sair doutor, realmente... Engenharia, doutor... Isso é importante, porque, inclusive, as universidades de fora... Eu não quero entrar no outro assunto, mas as universidades de fora estão interessadas nessa capacidade do grupo, né, professora? Claro. Sem dúvida. E você vê, quando você vê as teses melhores que saem, algumas da Unip são conhecidas no mundo inteiro, como o rapaz que desenvolveu pelo celular uma possibilidade de reconstituição facial. O Luciano Dib. Então, você vê, são coisas que unem inteligência e criatividade. Né? Quer dizer, a criatividade também é uma das características da inteligência, mas não é alguma coisa que foi aprender e decorar, porque se ele aprendesse a decorar, ele apenas repetiria o que já se sabe. Exato. Essa é a questão de aprender decorando. Você vai aprender o que já se sabe, você vai repetir aquilo. Né? Se você quiser criar uma coisa nova, você vai usar outras características da inteligência, inclusive uma liberdade de criação, que foi o que o Luciano teve e pôde criar aquilo. Como um da engenharia, do nosso doutorado de engenharia, também criou um dispositivo que faz com que o cego saiba, antes de chegar numa coisa sólida, um poste, uma árvore, que aquilo já está lá, porque o dispositivo dá um sinal. Né? Nossa, então, que fantástico! Então, são criações que resultam em benefício para a sociedade, em benefício público, né? E que são feitas por o quê? Pelo uso da criatividade, da inteligência e dos conhecimentos. Aliás, uma característica da pessoa inteligente é ela usar os conhecimentos que ela tem para resolver problemas novos, né? Usar os conhecimentos para resolver problemas novos. E conhecimento aqui, nós não estamos falando só um conhecimento de memória ou de conteúdo, né, intelectual, mas as experiências pelas quais você já passou, né? A consequência dos teus atos, dos teus comportamentos. Então, você, né, vai usando isso ao longo da sua vida para tomar novas posições, para resolver problemas novos, para ir melhorando. E desenvolver. A Malu, ela gosta muito de usar um termo que fala assim, tem que sair da zona de conforto. Quando a gente sai da zona de conforto, a gente está desenvolvendo, nós agora estamos falando de adultos, desenvolvendo uma outra habilidade. Depende de como você sai da zona de conforto. Acostumada a fazer aquilo, né? Você faz aquilo, nem pensa, né? Se você não for uma pessoa com grandes dificuldades psicológicas, porque se você for uma pessoa com grandes dificuldades psicológicas, você não enfrenta o problema, você foge dele, de alguma maneira, muitas vezes inadequada, né? Ou você simplesmente para e bloqueia e não vai adiante. Então, se você não tiver grandes problemas de ordem psicológica, sim. Sair da zona de conforto é um desafio. Você tem que encontrar soluções novas, você tem que puxar em você tudo aquilo que você tem de conhecimento, de experiência, de percepção, né, para poder enfrentar aquela situação.
né? Porque estou falando de desenvolver, né? Porque você tem a inteligência, agora o adulto. A criança ela é super ativada e desafiada. E o adulto, para quem está acompanhando a gente, o que a gente tem que fazer e prestar atenção para sempre estar desenvolvendo e trabalhando, para não deixar esse músculo parar? Atenção. Ai, ela começou falando disso. Você tem que prestar atenção. Prestar atenção. Que interessante. E a questão intuitiva também, professora Marília, não tem assim, porque, tudo bem, aprendi, fui para a escola, fiz faculdade, não cheguei no pós-doutorado, tá? Mas assim, vamos supor, o indivíduo chega no pós-doutorado e tal. Aí ele tem aquele arcabouço de informação, de conhecimento. Mas aí não tem algo que ele pode trazer de uma outra, de um pai, de uma mãe. Ele pode trazer a parte genética. Isso pode também levá-lo a descobrir mais coisas. Tem. A gente não pode nunca despreciar, né, a nossa herança genética. Não podemos despreciar a nossa herança genética. Podemos até conhecê-la um pouco, né? Nós também não vamos conhecer muito, porque uma herança genética tem gerações. Mas às vezes vem aquele conhecimento que você não sabe de onde de alguma veio. maneira assim, né? Ou aquilo que nós chamamos de intuição, muitas vezes é exatamente essa capacidade de perceber assim, mais mesmo imediatamente. Na internet hoje, né? Tem muito conhecimento intuitivo, né? Você não sabe muito bem, mas você vai clicando ali, não é algo intuitivo? É difícil, porque a questão da intuição é muito difícil. A gente definir exatamente o que é intuição e definir exatamente quando você tem uma percepção nova, né? É difícil. Existem alguns autores, alguns psicólogos que trabalham exatamente sobre isso. E eles dizem assim, o que é um conhecimento novo? Quando você tem aquela percepção de que você sacou uma coisa que você até agora não tinha percebido, você percebeu uma coisa que até agora você não tinha percebido. Né? Isso é um novo conhecimento. Isso é um novo conhecimento. Ele fala, isso em geral acontece quando você questiona algum pressuposto seu que você tinha partido do princípio que aquilo era assim. E, de repente, quando aquilo entra em questão, que aquilo não é exatamente assim, então tudo muda. Olha, né? É verdade, é verdade. Você vê, às vezes, as novelas usam um pouco isso. A pessoa muda de uma hora para outra. Às vezes para o bem, às vezes mal. Mas, por exemplo, aquelas histórias das pessoas que são adotadas e não sabem que foram adotadas. Sim. E Novela adora mexer nisso. Novela adora. Então, vão descobrir isso quando estão lá com 30 anos, apaixonado pela moça, e daí descobre que a moça é a irmã dele, porque ele era adotado. Sabe? Tudo muda, a vida toda muda tudo. Claro. Por que mudou tudo? Porque um princípio lá em cima que fazia com que ele achasse que ele tinha aquela família, aquele pai, aquelas irmãs, aquelas pessoas, de repente aquilo mudou, então tudo que vem debaixo daquilo muda também, entende? Então, essas mudanças ou esses insights que você tem de vez em quando é quando um pressuposto que você carrega na sua vida, porque ele muda. Por quê? Porque tudo que nós pensamos está baseado em algumas crenças fundamentais, né? Que nós achamos que aquilo é assim e não questionamos aquilo. Então, quando alguma coisa... Os paradigmas que você quando fala. você quebra esses paradigmas, realmente as coisas todas mudam, né? E esses momentos de desafio, quando você está diante de sair da zona de conforto, tem níveis, né? Quando você sai muito da sua zona de conforto, né? Aí você acaba questionando alguns paradigmas e, às vezes, a vida toda da pessoa muda, né? Só para a gente, né, não ocupar mais o tempo. Olha, só para a gente terminar. Eu faria 2 horas de programa com a professora Maria. Não, eu quero saber que o objetivo ele tem essa coisa de ter pessoas especiais e grandes gênios, os superdotados. Como é que funciona? Qual que é a diferença? Como é que funciona a inteligência de um gênio? Bom, você vê, existem medidas clássicas daquilo que a gente chama de inteligência, conforme um teste e tal. E os resultados desses testes formam uma curva normal, quer dizer, 70% das pessoas têm aquele padrão de inteligência, de respostas que são consideradas inteligentes. E um tanto por cento tem menos, não consegue ter aquelas respostas. E um tanto por cento tem muito mais. Né? Então, em geral, você diz, bom, eles têm uma capacidade de inteligência maior. Maior em relação ao quê? Maior em relação ao público, ao normal, aquilo que normal sai, no né, da sentido linha. é que aquilo todo mundo tem. Ela está muito além disso, ela é muito mais rápida na percepção, ela pensa muito mais adiante, ela percebe muito mais do que percebe, ela não esquece nada, né? Ela aprende com uma rapidez muito grande, ou ela tem
Isso, de um modo geral, ou às vezes numa área específica, como você falou, é uma coisa assim, do ponto de vista musical, você vai olhar lá o Mozart. Não é o normal. Normal sai da linha do normal, né? Sai. 70% das pessoas não fazem música como Mozart, não. Absolutamente não. Sim. Se fazem, não nos contaram. Ninguém percebeu. Ninguém percebeu. Então, você tem essas pessoas que, ou por um dom específico, ou de um modo mais geral e amplo, tem você chama isso de uma inteligência, de uma capacidade, de algumas habilidades muito mais desenvolvidas do que o restante das pessoas. Aí você tem que oferecer mais para essas pessoas, porque você, em geral, está trabalhando numa média para cima, né? Mas para essas pessoas, às vezes, elas já sabem aquilo, elas aprendem no minuto aquilo que na classe vai demorar uma semana para aprender. E vira um tédio, né? É uma expressão que eles usam muito hoje. Tédio, então, você tem que oferecer mais para essas crianças. Essa é a ideia do trabalho com superdotados, né? Agora, eu queria pegar no extremo oposto. E a minha última pergunta, tá, Silvia? Por favor. No extremo oposto, professora Marília, a senhora acha que, assim, o aluno, ele pode ser treinado? Vamos dizer que ele não seja brilhante. Ele pode ser treinado e ser tão inteligente, por exemplo, como um aluno que entra em música e entra em medicina na faculdade? Bom, eu não sei qual é o potencial desse aluno. Eu posso treiná-lo até o máximo que ele conseguir. Eu nunca sei até onde ele vai, né? Mas a ideia da inclusão social é essa. A ideia da inclusão do ponto de vista de pessoas que têm menos respostas consideradas menos inteligentes, a ideia da inclusão é de que numa classe comum ele vai ter mais estímulo do que se fizer uma classe só de pessoas com alguma dificuldade intelectual. Vou trabalhar sempre no nível daquelas pessoas. Eu não estou estimulando tanto quanto se ela participar de uma vida comum. E eu não estou ensinando também essa criança a participar de uma vida comum. Porque você tem que saber no que você é bom e você tem que saber no que você é ruim. É como ela falou, ela foi ser dentista, não foi. Eu também não podia ser dentista, muito menos podia ser maratonista, tá? Porque eu detesto fazer exercício. Então, não adianta. Você vai me colocar numa classe maratonista, você só vai acabar com a minha autoimagem, eu vou achar que eu sou um lixo, um horror. Né? Mas se você me puser numa classe onde tem gente que corre muito bem, tem gente que corre menos, tem gente que gosta mais, que gosta menos, quem sabe eu corro um pouco. Embora eu nunca vá ser uma maratonista. Né? Então, a gente tem que saber as habilidades da gente. Essa história do estímulo e da cobrança, né? Tem que ser muito conhecido. É sempre você estar no nível máximo da pessoa, mas não forçar demais. Eu não posso querer que uma criança que tenha dificuldade em cálculos todo dia faça cálculos dificílimos. Eu vou amolar muito essa criança, né? Então, mas eu posso, paralelamente, ver no que ela é muito boa. E posso estimular aquilo no que ela é boa. Pela autoestima também, né, da criança. E exercitá-la naquilo que ela não é tão boa, né? Muito bem. Enfim. Olha, muito obrigada. Realmente dá para a gente ficar... Gostou de participar aqui do programa? Podemos convidar outra vez? Podem. Foi muito gostoso. Eu quero agradecer muito a professora Marília Ancona Lopes, que é vice-reitora de graduação da Unip. Muito obrigada. Obrigada, Manu. Muito obrigada.